Estamos aqui hoje para começar efetivamente o ano com os nossos programas inéditos, tendo a honra, o prazer de receber um dos nossos representantes em Brasília, o deputado federal Aliel Machado, um jovem que a gente viu crescer na política e que veio crescendo junto com a cidade e que é sempre uma alegria conversar. Seja bem-vindo, prazer te receber. Uma alegria, Ana, todos os seus ouvintes, os seus telespectadores, uma alegria voltar no seu programa. Deixo aqui o meu recado de profundo respeito, carinho e admiração que tenho por você, pela TV Vila Velha, e obrigado pelo convite. Imagina, sempre um prazer e a gente acompanhando. Eu lembro, a primeira vez que eu entrevistei você, eu era repórter de rua da TV Educativa e você estava comandando uma manifestação de estudantes no Colégio Kennedy, porque teve uma proibição do uso do boné e uma coisa meio impositiva demais, não foi tanto a proibição, mas sim a truculência, foram tomados alguns bonés, e você estava lá comandando em cima de um carro de som, eu entrevistei e falei, mas olha, esse menino promete. Você lembra disso? Lembro. A maior escola da minha vida de trabalho político foi a experiência que eu adquiri no meu bairro, na minha escola, os meus colegas, e lembro perfeitamente, inclusive, desse dia, que era uma questão muito do uniforme também. O boné era uma peça, mas tinha alunos carentes que não estavam podendo entrar no colégio porque não tinha uniforme, e o colégio não bancava uniforme. E a lei é muito clara em relação a isso. A gente sempre busca o diálogo, eu lembro da época, nós buscamos conversar, tentar entrar num acordo, buscamos os responsáveis do núcleo de educação, não houve. E uma maneira de chamar atenção para um equívoco que estava acontecendo perante os estudantes daquela instituição era se manifestar, era chamar atenção. Você lembra muito bem, foi extremamente pacífico, ordeiro. Eu mesmo comunicava os órgãos de segurança com antecedência, a Guarda Municipal, Polícia Militar. E nesse dia, inclusive, eu lembro de uma das diretoras, ela avisou a polícia para parar. A polícia, não, nós viemos a convite do Aliel, ele nos oficiou, é um direito e deu tudo certo. E Aliel, antes ainda da gente começar a falar, né, efetivamente desse teu trabalho parlamentar aí, dessa época para cá, como é que você vê essa mudança nas manifestações? Uma das coisas mais saudáveis da democracia é o direito de se manifestar. Mas a gente tem visto tantos grupos pegando carona com isso para quebra-quebra, Como é que dá, na tua opinião, como legislador, existe alguma coisa que possa ser feito para que não fique nem tanto ao mar, nem tanto à terra? Bom, você já foi perfeita na tua colocação. Nós não podemos jamais defender os extremos. É lógico, quando há um rompimento, por exemplo, do cumprimento de alguma cláusula constitucional, de algum direito garantido, as minorias não têm, às vezes, outro caminho a não ser ocupar os espaços de manifestação. Eu digo isso porque vejo que há um aparato, às vezes, desproporcional, uma luta contra os indígenas, contra estudantes, contra professores. Um exemplo do estado do Paraná, quando em 29 de abril os professores foram açoitados pela polícia militar por ordem do governo do estado de maneira desproporcional. Estavam ali requerendo um direito deles, inclusive uma situação muito grave, que era a questão da previdência local dos servidores do estado. O que a gente precisa ter é a consciência e ter uma cultura de educação política das pessoas. Porque o direito de poucos também não pode prejudicar o direito da maioria. A gente entende que isso é correto, que precisa ter todo esse cuidado. Nós vivemos momentos difíceis da nossa democracia. Quando a gente fala em democracia, não é defesa de partidos ou de teses, é defesa de um direito que foi duramente nos tirado durante muito tempo. E o Brasil tem uma democracia muito nova, tem uma democracia ainda jovem comparado com países já desenvolvidos, países europeus e tudo mais. Então a gente precisa entender que a democracia está acima dos partidos políticos, das lideranças, ela é um bem da comunidade, da população. E nós corremos riscos, porque nós temos hoje um sistema político falido, nós temos hoje um sistema judiciário questionável, muito questionado por parte da própria população, regalias, absurdos, e tudo isso vai tirando legitimidade, vai tirando o direito daqueles que querem, às vezes, impor algo, né? As próprias instituições. Você pega, né, o Supremo Tribunal Federal e com tantas decisões polêmicas e tudo. E para que as coisas funcionem, as instituições precisam ter aí um equilíbrio entre elas, que é o que a democracia prevê, né? E hoje você tem a polarização de tudo, né? Quer dizer,
Será que não está faltando também, você falou essa questão da educação, que é fundamental, e não está faltando aí uma grande campanha, Léo, das nossas lideranças, para que todos tenham respeito? Quer dizer, eu posso ou não comungar das tuas opiniões, e isso, em dado momento, é irrelevante, desde que eu respeite as tuas posições e você respeite as minhas, né? Vamos ter boa educação. Essa é a colocação que você faz agora é primordial. E ela, na verdade, fortalece essa crise que nós estamos vivendo política no país, né? Temos várias crises, uma delas a crise política. Por que isso acontece? Porque os extremos dependem um do outro para sobreviver. E quebrar esse paradigma é muito difícil. Eu mesmo tento fazer isso. O impeachment foi um exemplo muito claro disso, que eu sofri na pele. Na época, antes de acontecer o processo, no período lá, eu procurei a justiça com provas, eu fiz parte da comissão que fez a análise daquele processo, e o que tinha lá não era crime de responsabilidade para ter impeachment, o que tinha lá era denúncia grave de crime eleitorais que tinha que ter a cassação da chapa. Eu entrei na justiça para que houvesse a cassação da chapa, porque eu achava que somente uma nova eleição poderia apaziguar os ânimos, respeitando os preceitos constitucionais, sem fazer demagogia, sem fazer politicagem, sem pensar de maneira eleitoreira, e com isso eu apanhei dos dois lados, porque os dois lados me atacavam, porque quem defendia que a Dilma ficasse achava que eu fui golpista, que eu fui desleal, que eu fui incorreto nas minhas atitudes, quando eu pedi que a chapa dela fosse cassada. Do outro lado, a maioria me bateu falando que eu defendia a Dilma, coisa que também não é verdade e nunca fiz. Eu defendia as instituições, a lei, a regra. E essa polarização, que hoje ainda está acontecendo no país, ela é muito ruim. Nós precisamos encontrar um projeto de país que ultrapasse os nomes, as pessoas, que seja um projeto de nação que unifique o país, respeitando as diferenças. As diferenças se debatem durante a eleição. Quem ganhou a eleição tem que governar. Quem perdeu a eleição tem que cumprir o papel de oposição, que é importante na democracia. Agora, a polarização de que eu sou certo em tudo, você é errado em tudo, não abrir diálogo, porque não abre esse diálogo, não se ouve as pessoas. E ninguém é dono da verdade sozinho, e ninguém também deixa de ter equívocos. O ser humano erra. Então você tem que aproveitar e ver o que está bom e aproveitar. Eu dou um exemplo que é o que nós defendemos no grupo que eu participo, de todos os partidos. Todos os partidos possuem pessoas boas e pessoas ruins. Todos os partidos, nenhum partido tem lá no seu estatuto que pode ser corrupto, por exemplo. Exatamente. Então a gente precisa entender que essa polarização aí, ela não faz bem à democracia. Léo, e você, quer dizer, você tem sofrido entre aspas, tem recebido batismos de sangue a cada ano na tua carreira política, né? Quer dizer, na Câmara, a eleição para vereadora, a eleição para presidente da Câmara, a eleição para deputado, aí quando você vai cumprir teu primeiro mandato, o país está pegando fogo, assim. Como é que está sendo você, quer dizer, com menos de 30 anos aí, 28 anos, como é que você está fazendo para nadar de braçada nesse mar tão revolto? Bom, o primeiro você tem que ter princípios e personalidade. Você nunca vai agradar todas as pessoas. Quem tenta agradar todo mundo acaba sendo morno. E eu sou católico, a própria Bíblia é muito clara. Nem morno não existe. Ou é quente ou é frio. Não no sentido da polarização, no sentido de ter lado, posicionamento, de ter coerência com aquilo que você defende. Eu venho dos movimentos sociais. Eu venho do movimento que organizou os estudantes em Ponta Grossa quando queriam cortar o meio passe, quando queriam cortar o direito dos idosos a ter a gratuidade no transporte coletivo, quando nós tivemos o problema do lixo, que nós procuramos a justiça. Mas antes disso, Ana, eu, com 8 anos de idade, já trabalhava para ajudar na minha casa. Talvez o maior desafio meu na minha vida foi aquele momento, que a minha mãe, com todo o sofrimento do mundo, com todas as dificuldades, o meu pai com problemas de saúde, de alcoolismo, a minha mãe muito doente, nós conseguimos superar. Então, eu acho que a partir dali, quando você vai tomar uma decisão, por mais que ela seja difícil, se você não tiver medo porque você não deve, porque você não se corrompeu, porque você tem a liberdade de tomar essa decisão, você tem que tomar e ir para frente, e enfrentá-la. Eu fiz isso em muitos momentos. Veja, eu assumi a presidência da Câmara no momento que tinham aumentado o número de vereadores de 15 para 23. Eu venci a eleição tendo, na mesa executiva, eram 5 integrantes, 4
se elegeram com os votos da oposição, eu era o único da situação. Era oposição ao prefeito. Tinha o caso do falso sequestro. A Câmara vinha de um tempo atrás com aqueles desvios milionários de esqueleto. Isso. Então, assim, teve muita coisa. Foi o ano que estourou as manifestações. Aham. Então, eu lembro de um caso que eu fiquei bem preocupado na época, me chamou a atenção, que foi quando eu precisei trocar a frota de veículos. A Câmara tinha uma frota muito antiga, que estava rodando 10, 12 mil quilômetros por mês. Me chamou a atenção o Dr. Zé Augusto, que era o procurador lá do município, que estava ajudando também na controladoria. E eu precisava trocar a frota porque era mais barato uma frota nova do que carros velhos que estavam custando um horror, a manutenção e tudo mais. E quando eu autorizei a compra desses veículos para a Câmara, estourou as manifestações de ruas na mesma semana, 2013. E eu levei uma enxurrada de crítica como se eu estivesse comprando carro para vereador. E aquilo me incomodou tanto, porque eu sabia que eu estava tendo uma atitude para o bem comum, que era uma atitude administrativa correta. Mas mesmo assim não dava para explicar, né? As redes sociais hoje também é um caos. E naquela diversidade que eu consegui fazer uma das coisas mais bacanas na minha administração da Câmara, entre tantas que eu fiz. Nós tivemos a ideia de colocar os rastreadores nos carros e provar para a população de que nós não tínhamos interesse em beneficiar ninguém, em atender acordos políticos e nada mais, e que nós preservávamos a questão do bom uso do dinheiro público. E aquilo foi um sucesso. Os carros, inclusive, eu devolvi a maioria porque os vereadores nem quiseram usar mais. Você vê. Mas aí é que está, é a questão da explicação, que hoje parece que tem cada vez menos espaço, né? Aí você terminou o teu período na Câmara, indo para a Câmara Federal. Você já vai para 3 anos agora, né? Vai entrar no 4º ano de mandato. Assim, de um modo geral, esses 3 anos valeram por uns 30, né, na história do país, porque se votou dois processos de impeachment. Nós temos um processo, na verdade votamos um processo de impeachment e 2 processos de denúncia, mais 2 de denúncia de crime comum, que foi o primeiro na históa. Que quase valia um impeachment, né? Porque se passasse, seria. Sim, é mais grave que o impeachment, porque o impeachment é um processo administrativo. Ele não está falando que a pessoa cometeu um crime do Código Penal. O do Temer era desvio de dinheiro, era corrupção, era outra coisa. Ambos graves, né? Sim. Análise de processo. No processo do impeachment, eu não só votei, como eu fiz parte da comissão que fez o estudo técnico do que estava na peça. E eu fui o mais jovem do Brasil, dentre os poucos parlamentares que tiveram essa. Então, assim, com toda certeza, eu agradeço muito a população de Ponta Grossa, muito as pessoas que acreditaram em mim, e um aprendizado que não há diploma que o substitua. Não há diploma universitário que dê uma experiência tão grande, tão verdadeira, tão importante no momento desse do país. Para mim, que saí lá da Vila Gimberg, eu moro lá até hoje, nunca mudei, mas que eu vivo realidades diferentes, né? Eu vivo o mundo de Brasília, as pessoas mais importantes, as autoridades mais importantes do país, e vivo a realidade também do sofrimento, de ver que as coisas que deveriam de chegar até onde as pessoas precisam, muitas vezes demoram bastante. Não, isso sem contar, né, e esse assunto para a gente falar no próximo bloco aí, isso sem contar tendo que dividir o espaço com raposas muito felpudas. É um instante sai e a gente já volta, não saia daí. A gente vai para mais um bloco de bate-papo com o deputado Léo Machado.